Olá, meus irmãos, paz e graça, meus queridos. Hoje vamos falar mais um pouco da Palavra de Deus, esse livro maravilhoso, sensacional que o Papai do Céu nos deixou para nos guiar a toda a verdade. Amém? Irmãos, vamos falar um pouco hoje sobre o pecado. Onde começou o pecado? Onde se originou o pecado? Por que o pecado existe? Se Deus criou tudo e tudo era muito bom, tudo era perfeito, tudo era muito bom, por que existe o pecado? Por que existe a morte? Por que existe o adultério? Por que existe a mentira? Por que acontece coisas ruins na nossa vida? No princípio, Deus criou os céus e a terra e tudo era muito bom. Está no livro de Gênesis, capítulo 1, você vai ver ali o relato da criação de Deus. Deus criou todos os anjos, inclusive o ser humano, e o ser humano, Deus os criou à sua imagem e semelhança. Mas uma forte batalha, uma grande batalha começou no reino do céu. A Bíblia vai relatar lá no Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 até o 9, que diz: houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. O dragão não venceu, os anjos do dragão não venceram, foram expulsos para a terra. No verso 9, a Bíblia vai dizer que esse dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Ele foi expulso do céu. Sabe por que ele foi expulso, queridos? Porque no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14, vai dizer que ele quis usurpar o trono de Deus. Ele quis colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. Ele quis ser como o Altíssimo, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Olha que audácia, uma criatura querer ser como o seu Criador. Mas esse anjo nem sempre foi assim. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, diz que ele era perfeito. Ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Ele tinha o livre-arbítrio, como tem até hoje todas as criaturas de Deus. Eu digo os seres humanos e os anjos, todos nós temos o livre-arbítrio. E você pode escolher a quem você seguir, se você vai seguir a Deus ou não. Se você vai seguir a Deus ou aos homens. Se você vai seguir assim diz o Senhor ou assim eu penso. Você tem um livre-arbítrio. Isso Deus não vai tirar de você. Satanás tem o livre-arbítrio e ele escolheu não seguir o assim diz o Senhor. Ele escolheu seguir assim eu penso. E por isso ele foi expulso. E hoje ele continua nos enganando e mentindo para as pessoas. Ele enganou os nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, quando Deus disse para Adão não comer de determinada fruta. Deus plantou um jardim com várias frutas, e uma fruta mais gostosa do que a outra. E Deus diz: você pode comer livremente de qualquer uma dessas, mas daquela do meio do jardim você não coma, que no dia que você comer, você vai morrer. E Satanás disse assim para Eva: é certo que não morrereis. A primeira mentira que o diabo inventou, que o diabo criou: você não morre. Quem morre? Ninguém morre, você não morre. Deus sabe que você não vai morrer. É que Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Queridos, todo ser humano morre. E hoje essa mentira está impregnada na mente do ser humano até hoje, porque essa mentira vem de muito tempo, desde o princípio, que a alma é imortal. E aí hoje as pessoas dizem que a alma, quando a pessoa morre, a alma vai para o céu, para o purgatório, para o inferno, vivendo até agora, mesmo depois que morre. Querido, a alma que pecar, essa morrerá. Deus falou que o ser humano morre. Satanás foi que disse que a alma não morre. Satanás é que inventou a primeira mentira. E até hoje pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, não são libertas. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer esse livro, você vai conhecer a verdade. E se você conhecer a verdade te liberta. Você vai entender que o pecado começou no céu por um anjo que se rebelou contra Deus, foi expulso para cá, para a terra. E até hoje ele inventa mentiras. Se você conhecer esse livro, você vai saber sobre a volta de Jesus, como de fato vai acontecer. Você vai saber sobre a lei de Deus. Pessoas estão dizendo que a lei de Deus foi abolida. Queridos, a verdade não diz que a lei foi abolida. É Satanás que está dizendo que a lei foi abolida, mas a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus
é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. Que possamos tirar tempo para examinar as Escrituras, porque nós erramos quando não conhecemos. O pecado começou no céu. Deus expulsou o pecado. E o pecado caiu para cá, para a terra, e até hoje nos engana. Mas Deus não nos deixou desamparados. Deus nos deu a sua palavra. Aleluia, meus queridos. Amém. Deus nos deu a sua palavra para que possamos ser guiados na verdade. E se você for guiado na verdade, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Você não vai ser atingido, sabe por quê? Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Que Deus o abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, porque o Senhor enviou os teus anjos para nos proteger de todo mal e nos deu a tua palavra para que possamos ser guiados na verdade. Que o seu Santo Espírito se faça presente e possamos ser não somente conhecedor, mas praticantes da tua palavra. Eu peço a tua proteção, as tuas bênçãos, as tuas misericórdias, o teu perdão, em nome de Jesus de Nazaré, que vive e reina para todos sempre. Amém.